Eu recebi a notícia que mataram a minha irmã. Eu estava desviado também. Eu procurei o corpo da minha irmã 48 horas nas comunidades da minha cidade. A facção de lá sumia com o corpo. Eu fui lá dentro pedir o corpo. Ele disse assim: não tem como. Não fomos nós que matamos. Negaram. E eu tinha que dar notícia para minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na quinta-feira, 8 da manhã. E eu disse: mãe, eu tenho uma notícia para a senhora. Mas a notícia não é boa. Quando eu falei isso, a minha mãe começou a passar mal. Minha mãe começou a passar mal. Eu falei: mãe, prepara o coração. Quando eu falei isso, a minha mãe desmaiou. Levantei a minha mãe, dei água para ela. A minha mãe disse: meu filho, aonde está Débora? Eu sei que é com a minha filha. Aonde ela está? Eu falei: mãe, subiram com o corpo de Débora, mataram ela e não vai ter nem velório. A minha mãe estava na cozinha, ela sentada, pastor Marcos, ela se levantou e se trancou no quarto, 8 da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe no quarto gritava, e a oração da minha mãe é: Senhor, se eu tenho crédito contigo, eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. Minha mãe começou a orar 8 da manhã, e a oração da minha mãe era: eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. A minha mãe começou a orar 8. Deu 8, tá minha mãe orando. Deu 9, tá minha mãe orando. Deu 10 da manhã, tá minha mãe orando. Meio-dia, tá minha mãe orando: Senhor, eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. Deu 3 da tarde, 5 da tarde, tá minha mãe no quarto orando. Deu 7 da noite, deu 10 da noite. Quando deu meia-noite, a gente batendo no quarto: mãe, não tem mais jeito, acabou, mataram ela. A minha mãe disse assim para mim: meu filho, eu tô falando com meu pai, me deixa aqui no quarto sozinho. Eu lembro como se fosse hoje, quando bateu 1h40 da madrugada do outro dia, o telefone toca e a notícia foi: achamos o corpo de Débora. Eu falei: glória a Deus, vai dar para fazer o velório da minha irmã. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a moto e fui lá para reconhecer o corpo. Quando eu cheguei lá em volta, pastor Marcos, tinha um monte de gente em volta. Eu olhei para minha irmã, perto dela, a minha irmã estava toda amordaçada, a minha irmã estava quebrada, dos pés à cabeça, estava sangrando dos pés à cabeça. Mas quando eu toquei nela, a minha irmã estava viva, a minha irmã estava viva, a minha irmã estava viva, a minha irmã estava viva. Eu vou falar um negócio e você crê: a tua oração vai mudar o quadro da tua história.